A história de Miqueias nos leva a uma jornada profunda e intensa, revelando a coragem de um homem simples que, mesmo vindo do campo, tornou-se a voz que Deus escolheu para confrontar reis, denunciar injustiças e trazer esperança em tempos de ruína. Ao acompanhar sua trajetória, descobrimos lições poderosas sobre fé, humildade, justiça e a misericórdia que transforma vidas. Esta narrativa mergulha nos bastidores espirituais e humanos de um profeta que ousou permanecer firme quando tudo parecia contrário. À medida que a história se desenrola, vemos Miqueias enfrentar perseguições, ameaças, fome, solidão e conflitos espirituais, mas também testemunhar intervenções divinas extraordinárias que mudaram o rumo de toda uma nação. Cada etapa vivida por ele revela uma das 10 lições que Deus desejava ensinar ao povo, lições que continuam atuais e profundamente relevantes para nossos dias. Prepare-se para conhecer uma jornada que une ação, fé, confronto, restauração e um propósito eterno. Se essa história falou ao seu coração, então deixe o like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Isso ajuda muito o nosso trabalho e permite que a palavra alcance ainda mais pessoas. Vamos juntos espalhar luz e transformação. Miqueias era conhecido como um homem simples, vindo de Moresete, uma aldeia silenciosa cercada por campos áridos e trilhas de poeira. Enquanto muitos profetas viviam nos centros urbanos, ele permanecia próximo do povo humilde, dividindo seus dias entre cultivar a terra e escutar a voz de Deus em meio ao silêncio das madrugadas. Naquele mundo comum, Miqueias era apenas mais um camponês que observava as injustiças crescerem em Judá. Os ricos acumulavam terras, os líderes se corrompiam e os religiosos vendiam sua palavra. Mesmo assim, Miqueias seguia sua rotina, sem imaginar que logo seu nome seria ecoado nos palácios e nas ruas. Sua vida era pacata, até que Deus rompeu o silêncio de forma incontornável. Numa noite de tempestade, Miqueias despertou com uma visão tão vívida que sentiu seus ossos tremerem. Ele viu Deus caminhando pelos montes, denunciando o pecado de Israel e clamando por arrependimento. A ordem de Deus era clara. Ele deveria transmitir mensagens duras e revelar as 10 lições divinas ao povo. O objetivo era enorme e pesado: anunciar a verdadeira adoração, o julgamento restaurador, a justiça social, a voz incorruptível, a esperança na ruína, a fé em ação, o poder dos humildes, a paz do Messias, a força do remanescente fiel e a misericórdia que afoga o pecado. Aquilo arrancava Miqueias de sua vida comum e o empurrava para uma jornada que mudaria toda a sua nação. A primeira dificuldade surgiu quando ele tentou anunciar a adoração que Deus realmente quer, e os líderes religiosos zombaram dele. Diziam que Deus se satisfazia com holocaustos, ignorando que o Senhor buscava um coração quebrantado. Ao criticar os sacrifícios feitos por tradição e status, ele foi expulso do templo e chamado de louco. Miqueias percebeu que sua jornada não seria apenas espiritual, mas também política. Seu objetivo era claro, mas cada passo parecia ser bloqueado por muros erguidos pelo orgulho humano. Ele começava a compreender que sua missão exigiria mais coragem do que ele imaginara. Quando Miqueias anunciou o julgamento que restaura, não destrói, a elite de Judá interpretou sua profecia como ameaça. Ele foi perseguido por emissários do rei e precisou se esconder nas montanhas por dias. Ali, sozinho, percebeu que sua vida estava por um fio. Apesar do medo, a mensagem ardia em seu coração. Deus queria restaurar seu povo, não aniquilá-lo. Mas o povo só enxergava a destruição. A tensão entre vida e morte tornou-se uma constante, e cada anúncio da parte de Deus parecia expor ainda mais sua fragilidade humana. Seu caminho ficou ainda mais perigoso quando denunciou que a injustiça social era um pecado que Deus confronta. Os poderosos de sua região compravam campos de viúvas e subornavam juízes para manter seu domínio. Ao revelar tais práticas, Miqueias foi ameaçado por homens que controlavam a economia local. Eles juraram silenciá-lo. Miqueias então entendeu que falar em nome de Deus significava enfrentar gigantes sociais e políticos. A mensagem se tornava pesada, mas ele sabia que recuar significaria traição ao chamado divino.
A quarta lição surgiu quando Miqueias declarou: a voz que não se vende. Falsos profetas iam de casa em casa, oferecendo promessas de paz em troca de dinheiro. Eles o odiavam, pois Miqueias os desmascarava diante do povo. Em uma ocasião, eles se uniram para desacreditá-lo publicamente, dizendo que sua palavra trazia desgraça e tristeza. Miqueias, porém, manteve-se firme. Mesmo vendo sua reputação ser atacada, ele recusou qualquer oferta para suavizar suas mensagens. Ele entendeu que sua voz deveria permanecer limpa, ainda que isso lhe custasse amigos, proteção e sustento. Quando a ruína começou a se espalhar sobre Judá, o povo procurou Miqueias desesperado. Ele então apresentou a quinta lição: esperança mesmo em tempos de ruína. Num cenário onde cidades eram incendiadas e famílias fugiam, sua mensagem parecia contraditória. Mas ele sabia que Deus já preparava um futuro de restauração. A dificuldade era convencer corações desesperados de que a esperança ainda respirava. Muitos o chamaram de mentiroso, dizendo que era impossível ver luz no meio do caos. Miqueias, porém, não desistiu e continuou proclamando que Deus ainda tinha planos para seu povo. A oposição aumentou quando Miqueias declarou a sexta lição: a fé que se prova em atitudes. Ele denunciou que muitos aparentavam religiosidade, mas viviam na corrupção, na mentira e na violência. As pessoas não gostaram de ouvir que a fé precisava ser vivida, não apenas declarada. Comerciantes o expulsaram de suas feiras, acusando-o de arruinar seus negócios ao chamar pecadores ao arrependimento. Miqueias enfrentava não só críticas, mas também fome e isolamento. Sua jornada parecia ficar mais estreita e dolorosa a cada passo. A sétima lição, a força dos humildes diante de Deus, foi proclamada quando Miqueias viu camponeses chorando por causa da opressão dos nobres. Ele afirmou que o Senhor exalta os humildes e derruba os arrogantes. Isso provocou fúria nos chefes de clãs, que ordenaram que ele fosse capturado. Miqueias teve de escapar correndo no meio da noite, deixando para trás tudo o que tinha. Ele sentiu na pele o que era depender inteiramente da proteção divina. Ainda assim, continuou seu caminho, com o coração firme, mesmo que seus pés tremessem. A oitava lição, a paz que só o Messias pode dar, trouxe esperança ao povo, mas também revolta aos líderes religiosos. Miqueias falou do futuro governante que nasceria em Belém, governaria com justiça e traria paz verdadeira. Os sacerdotes se sentiram ameaçados. Quem é você para anunciar um futuro que não controlamos? Diziam. Miqueias foi acusado de rebelião espiritual e levado perante autoridades que queriam bani-lo de Judá. Ali, ele percebeu que estava no limiar entre vida e morte. Quando Miqueias anunciou a nona lição, o poder do remanescente fiel, ele incendiou ainda mais os ânimos. Miqueias afirmou que nem todos seriam destruídos, mas que Deus preservaria um pequeno grupo obediente. Os poderosos ficaram furiosos, pois essa mensagem desafiava a crença de que a força estava nos números e na riqueza. Em resposta, eles planejaram capturá-lo definitivamente. Ele percebeu que o cerco estava fechando e que sua missão chegava ao ponto mais crítico. A 10ª lição, a misericórdia que afoga todo pecado, foi o golpe final para seus inimigos. Miqueias proclamou que Deus lançaria os pecados no fundo do mar e restauraria os arrependidos. Isso irritou líderes que lucravam com o medo das pessoas. Eles acusaram Miqueias de enfraquecer a autoridade e encorajar pecadores a abandonar suas ofertas pagas. O profeta foi perseguido mais intensamente do que nunca. Parecia impossível continuar sua missão. Exausto, sem ter onde dormir, perseguido e enfraquecido, Miqueias começou a duvidar se conseguiria cumprir seu objetivo. Seus pés sangravam das caminhadas longas, seu estômago doía de fome e sua mente estava cansada da solidão. Ele se refugiou numa caverna e ali, no silêncio frio da noite, questionou se era realmente capaz de completar a missão que Deus lhe confiara. O risco de fracassar parecia mais real do que nunca. Naquele momento crítico, Deus visitou Miqueias novamente, falando ao seu coração: "Você não está sozinho.
Eu te enviei, e eu te sustentarei. As palavras ecoaram como fogo dentro dele. Contudo, a tensão era enorme. Miqueias sabia que se saísse daquela caverna, seria preso ou morto. Permanecer escondido significava abandonar sua missão. Sair era caminhar para o perigo. Ele precisava decidir, e rápido. Com coragem renovada, Miqueias deixou a caverna e começou a caminhar de volta a Jerusalém. Contudo, seus inimigos já o esperavam. Eles o cercaram no meio da estrada e anunciaram que aquele seria seu fim. Mesmo cercado, Miqueias não fugiu. Ele ergueu a voz e declarou as 10 lições diante de todos, com força e fé. Mas os homens avançaram contra ele, armados, determinados a silenciá-lo para sempre. O clímax de sua jornada chegará, e a escuridão parecia prestes a vencê-lo. Quando tudo parecia perdido, uma tempestade sobrenatural se formou sobre Jerusalém. Ventos ferozes, trovões e relâmpagos surgiram repentinamente, paralisando seus inimigos. Miqueias permaneceu firme enquanto todos fugiam apavorados. Era como se o próprio Deus tivesse descido em defesa do profeta. Mesmo assim, Miqueias precisou lutar para permanecer em pé, pois a ventania era tão intensa que quase o arrastava. O embate entre o profeta e a fúria dos homens se tornou um duelo épico entre o céu e a terra. Quando a tempestade cessou, Miqueias se levantou diante do povo que saíra de suas casas assustado. Em meio ao caos, ele proclamou novamente as palavras de Deus. Agora, ninguém ousava contrariá-lo. A verdade finalmente encontrou um espaço para florescer. Seu maior desafio tinha sido vencido, não sem sofrimento, não sem dor, mas com o respaldo do Deus que o enviará. A partir daquele dia, o povo começou a ouvir com mais humildade as mensagens que antes rejeitava. Miqueias continuou ensinando as 10 lições, agora com maior aceitação. Muitos líderes corruptos perderam sua autoridade, e o povo simples começou a assumir novos papéis na sociedade. A justiça, ainda que lentamente, começou a brotar novamente. Era o início de uma nova fase para Judá. Miqueias, embora marcado pela perseguição, caminhava agora com mais serenidade. Ele sabia que sua missão tinha sido cumprida. O povo lembrava suas palavras, discutia suas lições e buscava viver de modo mais justo. Embora ainda houvesse desafios na nação, a transformação era visível. Miqueias agradecia a Deus por ter lhe permitido chegar até o fim, apesar de todas as dificuldades que quase o fizeram desistir. No fim de sua jornada, Miqueias refletiu sobre tudo o que viverá. Lembrou-se do camponês simples que era e do profeta corajoso que se tornará. Ele aprendeu que adorar a Deus é viver com justiça, misericórdia e humildade. Entendeu que o caminho da fé exige coragem, atitude e confiança inabalável. Deixou como legado suas 10 lições, que ecoariam por gerações. E com o coração em paz, Miqueias encerrou sua missão sabendo que a verdade sempre prevalece na vida daqueles que se dispõem a caminhar com Deus.